Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O Projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Nascido em Arari, no Maranhão, em 1932, Sebastião Ribeiro Salomão era um dos 15 filhos de um mercador sírio, casado com uma maranhense. Aos 13, saiu de casa para tornar-se padre. No seminário formou sua base educacional, mas desistiu da carreira. Viveu um tempo no Rio e voltou para São Luís, onde graduou-se na Faculdade de Direito em 1959. Sem oportunidades, veio para Anápolis com a esposa e os filhos e buscou trabalho em Brasília. Começou como datilógrafo no extinto Tribunal Federal de Recursos em 60. Já era bacharel em Direito e não tardou a ser indicado para o Ministério Público, como interino, por Evandro Lins. Foi efetivado anos depois e chegou a subprocurador da República. Aposentou-se aos 50 anos, em 1982, e seguiu advogando até hoje. Hoje, no projeto Memórias do Ministério Público Federal, vamos contar a história do Dr. Sebastião Ribeiro Salomão, subprocurador-geral da República aposentado. Muito obrigado por nos receber, doutor Salomão. Obrigado a você. Fique à vontade. Eu queria que o senhor começasse contando um pouco sobre Arari, no Maranhão. Como que foi, em que ano que o senhor nasceu e como que era a vida lá nessa época? Arari era uma cidade muito pequena quando eu nasci, né? Era uma cidade de pescadores, né? Meu pai era um homem muito trabalhador, de origem, de nascimento sírio. Chegou com os 13 anos de idade no Maranhão e vendia com tabuleiro pendurado no pescoço. Vendia linha, fitas, didal, sabonete, essas coisas, né? Sim. E então, ele sempre trabalhador, sempre ativo, né? Ele conseguiu uma economiazinha, botou uma loja melhor em Arari e tal, e foram 15 nascimentos, né? Ele casou-se com uma moça humilde, também de uma família grande, né? Daquelas famílias tradicionais do interior e tal, né? Descendente de portugueses, né? E ela casou-se com 16 anos, meu pai com 22, né? E casaram em 1922. Aos 13 anos eu fui estudar no seminário, eu queria ser padre. Eu saí, não era vocação, né? Em 54 eu fiz vestibular para Direito e me formei, comecei a cursar em 55. Era uma faculdade humilde, os professores eram desembargadores, que davam aula de 15 minutos, porque tinham que ir para sessões do tribunal, viu? Ninguém perguntava nada, porque eles saíam às pressas, né? Outros professores tinham apostila de 20 anos, viu? Então a gente não tinha muita opção de estudo, né? Então nós tínhamos melhor proveito no trato pessoal com os colegas, no estudo conjunto, do que propriamente na faculdade, né? Então eu considero medíocre o curso de Direito que eu fiz. Me formei e colei grau em outubro de 59. Quando foi em agosto de 60, eu saí do Maranhão. Instalamos-nos em Anápolis, porque não tinha apartamento em Brasília, nem emprego em Brasília. E terminei me empregando no Tribunal Federal de Recursos. Era presidente o Afrânio Antônio da Costa, a quem eu fui diretamente pleitear uma vaga no tribunal, porque soube que ele estava contratando gente. A primeira reação do ministro foi dizer que não estava precisando de gente para trabalhar, que estava lotado, né? Aí eu agradeci, me levantei, e ele disse: o senhor tem documentos? Então eu notei que era um recuo dele, porque me apresentei como bacharel, logicamente que eu tinha documentos para exibir, né? Eu digo: mas estou em Anápolis porque eu não tenho apartamento aqui, minha família está lá. E quando é que o senhor pode trazer? Isso era uma quinta-feira. Eu disse: segunda-feira eu estou aqui. Autorizou contratar, era contrato
não era nomeação, era um contrato. Não é? E eu ganhava 10 cruzeiros, 10 mil cruzeiros, sei lá, né? Não sei como é que era na época, se era 10 ou 10 mil ou 10, né? Só que eu ganhava 10 mil, dava para o café. Foi uma grande escola para mim. Então, como vinha o processo, eu estudava cada processo. Passaram pelas minhas mãos processos de toda a natureza, né? Civil, criminal, penal, tudo. Né? E eu estudava cada processo. Isso me deu um alto gabarito, tanto jurisprudencial como processual. De modo que quando eu fui nomeado procurador, eu tinha uma boa base, né? E não tive dificuldade de trabalhar no Ministério Público. Como é que foi, como que o senhor foi transferido para o Ministério Público? Conheci o ministro Evandro Lins, e ele já era chefe da Casa, ele era procurador-geral da República, né? E ele, então, me convidou, perguntou se eu aceitava uma vaga de procurador. Logo que começou a trabalhar no Ministério Público, o senhor foi lotado no Supremo. E o senhor conviveu com grandes nomes do direito. Ah, sim. No Supremo Tribunal nós tínhamos o Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa. Ele costumava, depois da sessão do tribunal, sempre dar uma volta ali pelos corredores e ia bater na procuradoria. E nós conversávamos muito, eu com ele. E ele uma vez contou uma história muito interessante. Ele tinha uma caixinha de ferramentas e ele consertava uma tomada, mudava uma lâmpada, mexia no motorzinho, sei lá. Ele gostava disso, né? Naquele tempo, aqui em Brasília, havia muita carência de técnicos. E teve uma senhora, esposa de um ministro de Estado, que no fim de semana a geladeira dela pifou e ela então deu chilique, né? Porque Brasília não prestava, que não tinha nenhum um técnico para se chamar, não sei o quê, e tal, e estava para... Então o chofer do ministro disse para ela, disse, olha, aqui tem um senhor, o seu Ribeiro, que mexe com eletricidade. Então vai chamar o seu Ribeiro. Ele veio de jeans, uma camisinha curtinha, ele era bem pequeno, ele era bem magrinho, né? E a camisinha e tal, para fora das calças, eu acho que de chinelo e tal, né? Ou de sandália, como eu gosto, né? E foi recebido pelos empregados. E a empregada mostrou. E ele então consertou. Era um problema na tomada, né? Terminado o serviço, a empregada foi falar com a patroa que tinha terminado, estava funcionando a geladeira. E ela veio então com dinheiro, eu acho que 50 cruzeiros, e entregou, deu para ele, né? E ele, não preciso. Ele contando isso, era uma graça. Ministro do Supremo. Aí ela disse, não, senhor, o senhor tem direito, o senhor vive disto, então receba o dinheiro que eu estou lhe dando, por favor. Então, e ele recebeu e disse, olha, foi até bem pago, porque o serviço ficou muito bonzinho. Então, são dessas coisas que acontecem na vida, os grandes personagens da história. Sim, né? sim. Havia grandes ministros, depois o ministro Evandro Lins esteve na Casa Civil e foi nomeado ministro do Supremo Tribunal em 63. 63. Então, era um grande ministro. Tinha o Vitor Nunes Leal, que naquele tempo já trabalhava para informatizar o Supremo Tribunal. E ele então, era um grande ministro, ele foi chefe da Casa Civil, depois nomeado pelo Juscelino, ministro do Supremo Tribunal. E o senhor contou para a gente uma história que foi marcante para o senhor, né? Houve uma história que foi muito marcante, que foi justamente a efetivação, porque o senhor foi contratado como interino e houve uma disputa até judicial para ser efetivado. Porque a Constituição anterior, ela permitia 5 anos de trabalho para efetivação. Sim. E o Vitor Nunes Leal, no voto dele, ele disse o seguinte, pode ser que 5 anos de trabalho
de um funcionário não seja, e a efetivação, né, depois de 5 anos de trabalho, não seja o modo mais democrático, mas é um modo seguro, porque você já tem aferido a capacidade e a honorabilidade dessa pessoa. E assim nós fomos mantidos por uma decisão de 6-5. Né? Nós ganhamos por 6. Tivemos 6 votos. No período da Revolução, na década de 60, como que a atuação do Ministério Público acontecia? Existia mais dificuldade em trabalhar? Não. Ou não? Não, absolutamente. Não havia dificuldade de trabalhar. Se havia alguma problema que o procurador-geral tomava conhecimento, isso não repercutia sobre os procuradores, do trabalho dos procuradores. Né? Eu me especializei em matéria tributária na Procuradoria. Então, era uma matéria onde pouco ou nada teria influência política. Né? Poderia haver era interesse de empresas e tal, mas também nunca recebi um pedido de ninguém para dar um parecer desta ou naquela direção. O Ministério Público ele sempre atuou com serenidade. Era um órgão muito combatido lá fora, quando contrariava o interesse de alguém, e agora principalmente com a Lava Jato, né? Então, mas o Ministério Público termina se impondo. É como o Janot, o Gurgel, o Antônio Fernando, né? Foi mensalão, o Gurgel e Antônio Fernando, e agora o Janot enfrentando esta avalanche terrível, né? Querem acabar com o Ministério Público, já houve projeto de lei de Malufes e outros acusados para acabar com o Ministério Público ou diminuir as atribuições do Ministério Público, a competência, até de investigar. Né? E agora mesmo, tramita na Câmara e no Senado 2 projetos de lei pretendendo acabar com a delação premiada. A delação premiada só seria prestada pelo acusado se ele for solto. Ora, a prisão preventiva é exatamente o objetivo, afastar, tirar o acusado do meio dele para que ele não destrua provas e tal. Então, na delação premiada, vão soltar a pessoa, ele vai lá na firma, vai lá e destrói tudo. Viu? Então, isso é soluções políticas. Sim. Porque é difícil você encontrar um político que não esteja envolvido na Lava Jato. Verdade. É difícil. Não sou eu que falo, são jornais. Sim. Doutor Salomão, eu queria que o senhor deixasse alguma mensagem para os jovens procuradores ou os que ainda desejam ingressar na carreira. Para os jovens procuradores, a mensagem que eu deixo é que eles continuem trabalhando com o denodo que demonstram, com a honorabilidade, a honestidade e a competência. Viu? Eu vejo o Ministério Público hoje com resplandecente de luz. Viu? De longe também. Quando eu entrei, era um esforço insano. A gente podia não ter a eficiência física no órgão, né? Daquele impulso físico, como se dá hoje, que tem internet, tem computador, tem isso, tem aquilo, né? Mas a gente trabalhava. Às vezes faltava até papel para fazer rascunho de pareceres. E a gente levava. Parabenizo o corpo de procuradores hoje, que existe hoje. E que existiu também ontem. Eu presto uma homenagem, né, aos procuradores, desde que eu conheço o Ministério Público, eu presto uma homenagem a todos eles, vivos e falecidos, aposentados ou da ativa. Viu? Porque eu estou me referindo à competência dos... mas também fomos competentes.
Sim. Entregamos o bastão com seriedade, com orgulho. Eu queria agradecer imensamente ao senhor por nos receber, agradeço a compartilhar vocês, essas histórias todas. E olhando para você e para sua colega, o pessoal, eu lembro muito do pessoal do corpo de funcionários, a delicadeza, viu? A lhandeza, a bondade. Muito obrigado a você. Eu que